Bem-vindo a mais um estudo do Vem Segue do dia 2 de junho. Se inscreva no canal Escola Dominical Brasil. Esse mesmo conteúdo você vai ouvir na Rádio Sud, a sintonia que te eleva, no horário meio-dia e 9 horas da noite. Hoje eu vou compartilhar com vocês Alma capítulo 5, versículo 45 e o versículo 46. O que está acontecendo aqui é que Alma, o profeta, como sumo sacerdote da igreja, ele vem ali na cidade de Israel e prega arrependimento ao povo. E nesses dois versículos, ele presta o seu próprio testemunho das verdades que ele está ensinando ali ao povo. E ele fala como ele conseguiu esse testemunho. Em primeiro lugar, o que é um testemunho? Um testemunho é saber a verdade por meio do Espírito de Deus, tá bom? Ou seja, é saber a verdade por meio de revelação, quando o Espírito Santo te revela a verdade. Então, o que é a revelação? A revelação, eu costumo dizer que é o contrário da oração. Oração é quando nós falamos com Deus. E quando Deus fala conosco é chamado revelação. Então, um testemunho é quando o Espírito Santo nos revela as verdades, tá bom? Então, Alma ele diz o seguinte aqui. E isso não é tudo. Não supondes que eu próprio saiba dessas coisas. Eis que vos testifico de que sei que as coisas de que falei são verdadeiras. E como supondes que eu tenho certeza de sua veracidade? Eis que vos digo que elas me foram mostradas pelo Santo Espírito de Deus. Então a primeira coisa que Alma diz aqui é que ele sabe que as coisas que ele está falando ali são verdadeiras. E também ele diz que ele sabe dessas coisas não por si mesmo, ou seja, não foi pelo um raciocínio lógico, pelo um estudo que ele fez, né, que ele juntou todas as coisas ali e falou, agora eu sei que é verdade porque eu fiz esse estudo aqui, então por meio da minha inteligência eu sei que é verdade. Não é nada disso, né? Ele fala que sabe que é verdadeira por causa que foi revelada a ele por meio do Espírito Santo. Aí a importância de nós estudarmos as Escrituras, né, e buscar auxílio do Senhor para entender a palavra dele. Porque somente por meio de revelação nós vamos obter o nosso testemunho. Interessante, né, dizer aqui também que ao contar o seu testemunho, Alma ele não cita que ele viu um anjo, porque isso aconteceu quando ele estava com os filhos de Moisés, apareceu um anjo para ele. Né? Mas nós podemos ver que um testemunho ele não é baseado em ver anjos, porque até mesmo lá no começo do livro de Mórmon, Lamã e Lemuel viram um anjo também, e nem por isso ali eles obtiveram seu testemunho e permaneceram firmes no caminho. Então eles se desviaram. Então não é o fato de ver um anjo, é o fato de saber a verdade por meio do Espírito Santo. Uma coisa, né? Vamos colocar um exemplo aqui, o livro de Mórmon. O livro de Mórmon é uma grande prova, né? Porque o próprio livro de Mórmon, Moroni, ele pede para que nós possamos perguntar a Deus que é verdadeiro. Para que nós possamos ter o nosso testemunho. E todos têm que andar na luz do seu próprio testemunho. Não posso sair andando com o testemunho dos outros emprestado. Isso não funciona. E por que é importante você saber por si mesmo, por meio de revelação? Porque se outra pessoa vem, né, e te fala ali alguma coisa que é falso, fala, não, isso não é verdade, isso é falso. Não vai adiantar aquela pessoa te falar isso, porque você sabe por meio do Espírito de Deus. Você não vai negar o Espírito que te revelou. Né? Então, você vai estar firme como uma rocha ali na sua certeza. Bom, então, continuando aqui, se fosse para mim falar sobre uma receita do que é um testemunho, eu diria que os ingredientes para se obter ali um testemunho, os ingredientes são as verdades do Evangelho, que a gente fica sabendo por meio de revelação, por meio do Espírito Santo. Então esse é o ingrediente. E o que seria a receita para se conseguir esse testemunho? A receita é o que nós devemos fazer para obter o testemunho. Então Alma ele continuou dizendo aqui o que ele fez para conseguir esse testemunho. Ele diz assim: eis que jejuei e orei durante muitos dias, a fim de saber essas coisas por mim mesmo. E agora sei por mim mesmo que são verdadeiras, e porque o Senhor Deus me as revelou por seu Santo Espírito. E este é o Espírito de revelação que está em mim. Então, ele deixa muito claro aqui que o que ele fez ali para receber esse testemunho foi jejuar e orar. Bom, então essa é a receita, a gente tem que buscar.
Bom, até mesmo lá em Éter, no capítulo 12, versículo 6, né, o Moroni ele diz que porque não recebereis testemunho, senão depois da prova de vossa fé. Então, antes do testemunho vai vir a prova de nossa fé. Então, o que é a fé? Né, lá em Tiago, capítulo 2, versículo 17, nós podemos ver que a fé sem obras é morta. Então, a fé nos leva a movimentar, fazer algo. Então, se você quer saber que o livro de Mormon, por exemplo, ele é verdadeiro, primeiro você tem que exercer a sua fé, estudando ele, lendo as palavras dele e ponderando no coração, né, a mensagem que ele contém, se aquilo está te levando mais para perto de Deus. E aí, em seguida, sim, você vai exercer a sua fé perguntando a Deus, fazendo uma oração para saber que ele é verdadeiro. Se você ainda não sabe que o livro de Mormon ele é verdadeiro, eu te desafio a fazer como Alma fez aqui. Ele orou e jejuou para saber essas coisas. Então essa é a receita para que nós possamos obter o nosso próprio testemunho. Muitos membros, né, na igreja, quando nascem já em famílias que já estão na igreja, os seus filhos nascem ali e ficam no evangelho e sabem que é verdadeiro pelo ensinamento e todas as coisas, mas eles precisam em determinado momento, colocar o seu joelho no chão e perguntar a Deus para saber por si mesmo, por meio de revelação, não por meio de estudo ou por meio de raciocínio lógico, mas saber por meio do Espírito de Deus. Bom, então, essa escritura que eu quero compartilhar, o Espírito Santo, ele é muito poderoso. Né? Nós podemos ver que para receber um testemunho do Salvador Jesus Cristo, eu não preciso sair daqui e ir até lá, Jerusalém, para ver o sepulcro vazio do Salvador, para saber que ele ressuscitou. Como eu posso saber que ele é o Salvador do mundo? Eu tenho que exercer fé. Primeiro, eu vou estudar sobre a vida de Jesus Cristo, o que ele fez, e depois eu vou orar a Deus para que ele possa me revelar que ele realmente ele é o Filho de Deus, que ele pagou por nosso pecado. E aí sim eu vou obter um testemunho dessas coisas. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.